teus pensamentos, pois eles se tornem palavras. Cuidado com as tuas palavras, pois elas se tornem ações. Cuidado com as tuas ações, pois elas se tornam em hábitos. Cuidado com os teus hábitos, pois eles se tornam no seu caráter. Cuidado com o teu caráter, pois ele se torna no seu futuro, no seu destino. A manipulação satânica foi que provocou a queda de Adão e Eva. Talvez vocês poderiam perguntar para mim, pastor, por que a serpente escolheu Eva e não escolheu Adão? É interessante, né? Por que escolheu Eva e não escolheu Adão? Existe a presciência de Deus, a ciência dele. A Bíblia diz que o Cordeiro, ele foi manifestado, vamos dizer assim, antes da fundação do mundo. E é muito importante a gente entender até a questão do livro da vida. Foi escrito. O que Deus faz, Ele faz tudo perfeito. Se tivesse entrado em Adão, nós teríamos um problema gravíssimo, principalmente com relação à vinda de Jesus Cristo. Porém, Deus tinha falado diretamente com Adão. Depois Adão passou para Eva. Eva simplesmente escutou de Adão os detalhes. E a serpente procurou Eva, já dentro, entre aspas, de um parêntese, de uma indicação sobrenatural. Porém, Paulo, quando escreve, ele diz que o pecado entrou no mundo através de Adão, e não através de Eva. A conversa foi com Eva. A responsabilidade foi com Adão. É igual quando aconteceu aquele episódio com Moisés, Arão e Miriam, aonde de repente Deus disse: Miriam vai ficar leprosa. Por que Deus não disse que Arão ficaria leproso, mas Miriam? Justamente por causa da linha ministerial. Arão leproso, toda a linha levítica e ministerial seria também leprosos. Ficaria muito difícil com relação a Jesus Cristo, e ficaria muito difícil com relação aos apóstolos, ficaria muito difícil com relação à igreja. Então é muito importante você meditar e ver essa condição. A manipulação satânica que provocou a queda de Adão e Eva. Eu passo aí dizendo que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem como um ser espiritual. Deus colocou o homem no jardim do Éden e deu regras para ele viver lá. O homem, sendo espiritual, foi provado justamente pelo mundo espiritual. Deixa eu dizer algo para vocês, confirmando aquilo que eu já tinha falado. Nós precisamos, através da Bíblia, conhecer um pouco o caráter maligno, a intenção dele. E a Bíblia revela isso tudo. Em Isaías capítulo 10, versículo 13 e 14, diz assim, está escrito aí, olha que Satanás disse: porquanto disse, com a força da minha mão fiz isso, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente,
Eu removo os limites dos povos e roubei os seus tesouros, e como valente abati aos que se sentavam sobre os tronos, e achou a minha mão as riquezas dos povos como a um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra, e não houvesse quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou murmurasse. Simplesmente, ele olhou e disse assim: está tudo sob o meu controle. Deus levantava alguns homens no Antigo Testamento, alguns profetas, e eles sofriam tremendamente. Você pode perceber aí questão de Jeremias, de Ezequiel. E o povo de Deus, o povo de Israel, ora estava adorando a Deus, ora estava fora da presença de Deus. E Satanás dizia assim: ninguém mova, ninguém fale, ninguém murmure, até que veio o Senhor Jesus. E quando Jesus veio, ele veio trazendo uma mensagem: arrependei-vos, porque é chegada a vós o reino de Deus. O que é que o Senhor Jesus estava dizendo? A partir de agora, vai ser estabelecido na terra o reino de Deus, o governo de Deus. Até agora Satanás fez tudo o que queria fazer. Daqui para frente a coisa vai ser diferente. Por isso que Jesus foi à cruz, derramou do seu sangue, morreu, foi ao inferno, pegou a chave do inferno e da morte, tirou a autoridade do inferno e da morte, justamente para que seja estabelecido a igreja do Senhor na face desta terra. Infelizmente, pleno século 21, tem muita gente brincando de igreja. E as igrejas hoje não acreditam no poder da ressurreição, nem no poder do sangue, e nem no poder do mundo espiritual. As igrejas hoje estão humanizadas. Não são mais igrejas espirituais. O homem está no centro de tudo e de todas as coisas. E nós estamos correndo um risco muito grande da igreja passar por um momento mais difícil ainda, de muitos escândalos. Porém, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Talvez Deus está contando com o teu filho. Deus está contando com o meu neto. Deus está contando com o teu filho. Para amanhã, Deus olhar e dizer assim: vou levantar eles. Com graça, com autoridade, com poder, para fazer o que precisa ser feito. Então, nossos filhos têm futuro. Talvez não como você gostaria, mas se você encaminhar ele direitinho, e o Senhor escolher, teu filho, tua filha, tem futuro para o amanhã. Então, aqui em Isaías, não tinha sido ainda o advento, ainda que Isaías profetizou a respeito do advento de Jesus. Só que Jesus veio trazendo uma mensagem dizendo: o reino vai ser estabelecido. Então as igrejas verdadeiras de Cristo Jesus, que não estão pregando heresia, essas igrejas estão estabelecidas justamente para poder guerrear essa guerra espiritual. E as igrejas têm que se preparar, têm que se equipar para poder fazer isso. Aí você diz assim: então a nossa igreja vai ser diferente? Yes.
Tem que ser diferente. Teve um irmão que chegou para mim e disse para mim, se o senhor continuar pregando o que o senhor está pregando, essa igreja vai esvaziar. Eu disse, ô Satanás, cala-te, estou pregando Bíblia, vai esvaziar não, porque hoje está todo mundo correndo atrás de oba-oba, de uma certa liberdade, só que vai chegar um dia que esse oba-oba não vai resolver o problema deles, não vai resolver, não vai preencher o vazio deles, aí eles vão ter que vir aonde está sendo pregado a palavra de Deus genuinamente, com temor, com tremor, porque a grande verdade é que a igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia já está sendo estabelecida há muito tempo. É ou não é? Então, igreja grande, 6 mil, 10 mil, 15 mil, pessoal fazendo, não significa que Deus está no negócio. Igreja rica, não significa. Laodiceia era uma igreja rica, porém uma igreja corrompida. A igreja de Filadélfia era uma igreja sofrida, fazia todas as coisas no sofrimento. A mente tornou-se caída, corrompida, carnal, mundana, pecaminosa, ímpia, contaminada, e ficou aberta à manipulação maligna. A mente tornou-se a oficina de Satanás. A mente humana pode ser ativa, provida pela palavra de Deus, ou passiva, desprovida da palavra de Deus. Quando você vê um crente dizer assim, isso não tem nada não, isso não faz mal, isso não quer dizer nada, é uma mente passiva. Não tem a atividade através da palavra. Quando você vê um crente que não dá importância para as coisas de Deus, e nem pelas coisas espirituais, ela já é uma mente manipulada. Tem detalhes, irmãos. Detalhes. Pequenininho. Coisa bem pequena. Que aos nossos olhos não são significantes. Aos nossos olhos são insignificantes. Mas ali é onde opera. Justamente naquilo que nós não damos valor. É ali que opera. Eu vou dar uma advertência espiritual. 3 coisas, principalmente se você já teve experiência com Deus, nunca deve fazer. Primeiro, nunca dê ouvido a Satanás. Segundo, nunca converse com Satanás. Terceiro, nunca acrescente palavras que Deus não disse. Aonde foi que encontrou o erro de Eva? Quando ela acrescentou dizendo que Deus tinha dito que para não tocar. Deus não falou para não tocar. Deus falou para não comer. Ela acrescentou. Então você não pode tirar e nem acrescentar. Eu tenho uma preocupação muito grande com os jargões hoje, que muitos pregadores pregam, principalmente quando vão nos Gideões, eles arrumam, inventam, criam, e aquilo pega. Então, tem muita gente que chega e diz assim, a palavra de Deus se renova cada manhã. E pregadores de multidão. E eu cheguei para um deles e disse, se renova não, meu. A palavra de Deus não envelhece. A Bíblia diz que o renovo da palavra, são as misericórdias.
Onde é que está escrito que a palavra de Deus se renova? Me entende? Então tem certas coisas que muitos crentes estão fazendo, estão falando, que Deus não está no negócio, não, e nem a palavra. O problema todo é que muita gente ouve e depois sai falando os jargões. Aqui nos Estados Unidos existe um movimento chamado Movimento da Fé. Grandes pastores de grandes igrejas estão nesse movimento. É aquele movimento que diz: eu sou filho do rei. Eu ordeno e Deus faz. Você dá e Deus devolve. É tudo errado, irmãos. Tem gente que chega e diz: Espírito Santo, vai lá. Espírito Santo, vem aqui. Espírito Santo, como se estivesse dando ordem. Nós já não estamos mais submissos ao Espírito Santo. Nós é que colocamos o Espírito Santo submisso a nós. São detalhes. São detalhes. Aqui não é muito, mas lá no Brasil, eu fui fazer uma cruzada em Valadares, e a metade, praticamente quase a metade do povo que estava dentro do ginásio ficou endemoniado, meu. Eu precisei pedir ajuda para o pessoal, porque o grupo que eu tinha lá era pequeno. Eu acho que o Rodrigo estava lá, não estava em Valadares, Rodrigo? Ele é demoniado por tudo quanto é lado, irmão. E teve gente que chegava e dizia assim: o sangue de Jesus te repreende. Eu falei: irmão, vem cá. O sangue de Jesus é para perdão do nosso pecado. Para você repreender, você tem que dar o nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo eu te repreendo, Satanás. Mas e o sangue? Aprenderam. Me entende ou não? Sendo que a Bíblia diz: em meu nome expulsarão os... Não é através do sangue. Então muitas vezes Deus até opera na misericórdia da ignorância. Vou operar ali, por quê? Porque está clamando por uma coisa que não é evidente. Me entende? Então muitas vezes nós aprendemos por estarmos ouvindo. E outra coisa que é muito importante: nunca diga quero morrer. Ou então, qualquer hora eu mato aquela pessoa. Ou então vou e arrebento. Você deu ouvido e está falando com Satanás. Nunca conheci uma pessoa que vivia dizendo: quero morrer, quero morrer. Eu falei: tá bom. Quer morrer? Quero. Então vamos orar. Não, espera um pouquinho, pastor. Não, vou pedir para Jesus te levar agora. Porque daí você já vai embora. Não, mas também não é assim. Agora eu estou numa boa, pastor. Ah, é? Então, é muito perigoso quando você abre a tua boca. Talvez você diga assim: eu nunca dei ouvido para Satanás e nunca conversei com Satanás. Mas você já pensou em suicídio? Você já pensou em se prostituir? Você já pensou em fazer alguma coisa errada? O que é isso? Dá ouvido. E graças a Deus que você não fez. Você segurou. Deus te deu graça. Mas a gente que viaja por aí, muitas vezes termina o culto, a pessoa chega e diz: pastor, foi muito bom, porque olha, se o senhor não tivesse falado nada, eu ia matar aquele irmão lá. Verdade. É verdade. Muitas vezes numa encrenca a pessoa fala: ó, some daqui, não bota a mão em mim. Mas se botar a mão em você, o que vai acontecer? Ah, não dou conta de mim não. Espera um pouquinho, rapaz, você não é crente? Então, dar o ouvido ou conversar com ele é quando você, muitas vezes, na tua mente, você pensa e fala: quero morrer. Aí teve alguém que chegou para mim e falou assim: mas pastor, parece que Moisés pediu a morte. Meu irmão, foi Moisés, não é você. Moisés era Moisés. Elias também. Mas foi Elias.
Tem gente que chega para mim e fala assim para mim: pastor, eu estou passando, pastor, por uma luta idêntica de Jó. Fala: para com isso, você não sabe nem o que você está falando. Jó foi Jó. A experiência de Jó foi única. Deus não teve 2 Jós, nem 2 Moisés, nem 2 Elias. Me entende o que eu quero dizer? Então é muito importante você não exagerar, não achar que essas coisas fazem parte. Você é a igreja do Senhor. Você faz parte do corpo de Cristo. O teu tratamento é diferente com o tratamento do povo de Deus, chamado Israel. Aonde pisar a planta do teu pé eu te dou. Baseado o quê? Numa promessa que foi dada para Israel. Deus até pode te dar, porque já está dentro dele em querer te dar, mas não é porque você de repente se apropriou disso. A igreja, ela é diferente. E enquanto Deus prometeu para o povo dele, de Israel, a terra e não o céu, Deus prometeu para a igreja o céu e não a terra. Me entende o que eu quero fazer? Então tem gente que diz assim: eu vou ter a minha Canaã. Mas não, terra que manda leite e mel. Não, aquilo ali foi para o judeu, meu irmão. O nosso negócio é no céu. Paulo escreveu assim: pensar nas coisas que são de cima. Teu tesouro tem que estar onde? Lá em cima. Amém, irmãos? Algumas advertências essenciais para o teu conhecimento. Os ouvidos estão ligados diretamente à mente. Os olhos também estão ligados diretamente à mente. O tato está ligado diretamente à mente. A boca também está ligada diretamente à mente. Nós temos 4 portas de entrada e uma de saída. Só que nessa de saída tem um órgão ali chamado língua, que bota fogo na floresta inteira. Tem algum irmão de braço cabeludo aí ou não? Tem ninguém de braço cabeludo aí? Vem cá você de blusa branca. Vem cá você. Vem cá. Como é que é teu nome? Júlio. Vem cá, Júlio. Sobe aqui em cima. Faz assim com o braço teu. E fica assim, isso, de lado. Faz de conta que eu sou uma senhorita. Bonita. Você gosta de loira ou morena? Morena. De olhos azuis ou verde? Não, pode ser castanho mesmo. Pode ser castanho. Você não vai ter problema? E de repente eu chego. Você olha e diz assim: puxa, bonita. Aí eu faço isso daqui, ó. Arrepiou? Pode sentar. Basta só isso. Foi o que aconteceu com um pastor amigo meu. Trabalhando na prefeitura, tinha vindo de missões, só usava manga comprida, aquele dia estava muito calor, ele arregaçou a manga, fez assim, entrou uma advogada bonita. Foi até ele e disse: como é teu nome? Aí ele disse o nome. Ela conversou com ele e na hora de sair ela passou a mão no pelo do braço dele. Ele falou para mim: pastor, quando ela passou a mão no pelo do meu braço, das pontas dos meus pés, até os últimos fios da minha cabeça, ficou um processo. Que eu cheguei na minha casa e disse para minha esposa: corta todas as minhas camisas de manga comprida, quero todas elas curtas. E eu não vi a hora daquela advogada voltar. Quando ela voltava, ela passava a mão no meu braço, no pelo do meu braço, e falava algumas besteiras por mim, e eu não aguentei, acabei caindo com ela. Desmoraliza, desonra.
morre, arrebenta, marca, destrói. Então precisa tomar cuidado com os teus ouvidos, toma cuidado com os teus olhos, toma cuidado com o teu tato, toma cuidado com a tua boca. Como é que é o teu nome mesmo? Ô Júlio, vem cá, vou te pegar mais uma vez. Fica aqui de pé, Júlio. Não, de costa, isso. Aí, uma conhecida tua, amiga tua de trabalho, chega, vai bem no teu ouvido e bota a mão aqui assim em você. Mexe ou não mexe? Pode sentar, Júlio. São detalhes, irmãos. São detalhes que nós chamamos de brecha. E dependendo da situação, você não vê a hora daquela irmã vir sussurrar de novo no teu ouvido e te dar um apertão aqui assim, ó. Detalhes. Uma irmã chega para ele e diz: Júlio, essa camisa ficou bonita em você, meu. Essas listras assim parecem com a cor dos teus olhos. Ele vai para casa, manda lavar de novo para poder colocar e não vê a hora de colocar e vir. Cheguei numa igreja, o pastor me levou para a casa dele. Na hora de apresentar a esposa dele, ele olhou para mim e falou assim: pastor, está aqui o meu filé mignon. Eu olhei para ele e falei assim: você faz um favor por mim? Falei, nunca mais faça isso. Se é teu, fica só para você. Mas lá na igreja, para. Não ofereça a tua esposa de bandeja. Ela é bonita para você. Fui numa igreja pregar e tinha um outro pastor pregando também. E ele levantou, tinha uma cantora. E ele floreou em cima da cantora. A beleza dela, a voz, e não sei o que. Pai pregou, bum, 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 bum. Terminou, eu chamei ele. Falei: você não faz mais isso não, cabra. Você é meu amigo. Você se expõe. Como é que você fala diante da igreja, todo mundo? Questão da mulher, rapaz. Você é doido? Você não pode fazer um negócio desse, não? É uma porta, uma brecha. E o diabo fica conhecendo você, meu. Por que você está dando manga para ele? Por que você está dando papéis para ele? Por que você está abrindo a porta para ele? Para! Então é muito importante o que você escuta, o que você fala, tato, o que você vê. Um irmão chegou atrás da minha esposa, falou assim: você está muito bonita, vamos sair qualquer noite para jantar? Ela olhou para ele e falou assim: vamos, conversa com o pastor para marcar, que nós vamos. Ele até hoje não falou comigo. Estou esperando o convite dele até hoje, para a gente jantar, para ele poder pagar, né? Claro. Me entende? Então, é muito importante você saber se posicionar. Caminhando, bem rapidinho. Como a pessoa pensa, assim ela é. Romanos 14:14, Tito 1:15. Você é produto daquilo que você pensa, daquilo que você fala. É muito importante você saber isso. Se você for uma pessoa negativista e fala somente negativista, meu irmão, acabou.
O que você pensa. Se você, dentro de você, colocar na tua mente, no teu coração, de que você vai conseguir, Deus vai abrir todas as portas. É muito importante você, de repente, entender isso. Alguém leu aí 14, Romanos? Lê para nós, pastor Maurício, por favor. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Pronto. É aquilo que você pensa. Ah, se eu comer batata vai fazer mal. Vai fazer mal mesmo. Não como batata não, porque vai fazer mal, vai dar indigestão. E pensa você que vai fazer mal para o outro? Não vai. O outro pode comer ferro. Não faz mal para ele. Eu disse ontem aqui, não vou tomar café por quê? Porque se eu tomar café eu não durmo. E não durmo mesmo. Agora se eu falar assim, não vou tomar um cafezinho, vou dormir. A tua mente, eu não estou tratando de poder da mente, ok? Está fora. Poder da mente, eu coloco de lado, ainda que tenha um conhecimento, mas coloco de lado. Mas a tua mente é muito forte. A tua mente pode te levantar, como te abater, construir e destruir. A tua mente pode te dar saúde, como pode te dar enfermidade, doença. Existem doenças, existem enfermidades que são psicossomáticas, oriunda da mente. Entendeu ou não? Então é muito importante você ter essa base. As consequências malignas sobre a humanidade. Essa parte será somente entendida pelos espirituais. Quem não for espiritual, meu irmão, não tem como entender isso. Preste atenção nisso. Os homens naturais, de uma forma global, preferem administrar os acontecimentos como acidentes circunstanciais naturais de humanos e nunca aceitam como manipulação do mundo espiritual. Humanamente, os acidentes, os encontros, as circunstâncias são classificadas como obra do destino, do acaso, do azar ou da coincidência. Dificilmente são classificadas como a obra, domínio ou manipulação do mundo espiritual da maldade. Existem forças ocultas da maldade manipulando, trabalhando e tramando para que as enfermidades, doenças, morte, prejuízos ou acidentes aconteçam na vida dos seres humanos. Indo para a página 6. As atividades do mundo espiritual da maldade têm que ser uma realidade para a igreja de Jesus Cristo nessa terra, pois somente a igreja de Jesus Cristo é a única força constituída por Deus que tem o poder para paralisar as atividades malignas. Homem, a humanidade é responsável pelos seus atos, quer sejam eles bons ou maus, diante de Deus, das autoridades, da sociedade e da família. Dependendo da ação, ela pode ser julgada, condenada e até presa. As ações humanas produzem honra e desonra, sucesso ou insucesso, alegria ou tristeza, paz ou guerra. Olhem para mim. Eu tenho um amigo que, quando eu chego no Brasil, ele sempre está à disposição, me dirigindo, sendo motorista, me levando para as igrejas para pregar, para o interior e assim por diante. Ele mora num prédio, tem 25 andares o prédio, muito alto. E no prédio que ele tem várias torres, numa das torres, 10 para meia-noite, a mãe olha o filhinho dormindo na cama, de 5 anos. Ela olha 10 para meia-noite, vou buscar o boyfriend dela, que ela era separada, na estação. Foi até a estação, quando ela voltou, que ela subiu, ela não encontrou o filho. Quando ela procurou o filho na casa inteira, não encontrou. Quando ela entrou no banheiro, ela viu que tinha uma mesinha,
uma cadeira e a janela aberta. Ela desceu rápido. Quando chegou lá embaixo, o corpo da criança estava lá. Com tênis, com mochila. 10 minutos. A criança acordou, colocou o tênis, pegou a mochila, colocou uma mesa, colocou a cadeira, subiu e desceu pelo vidro, pelo vitrô do banheiro. O único lugar que não tinha rede de proteção. Até aí, irmãos, tudo bem. Conheci o prédio, estive ali e eu fiquei matutando comigo. Quem foi que acordou essa criança? Quem foi que pediu para essa criança colocar o tênis? Quem foi que pediu para colocar a mochila? Quem ajudou essa criança a colocar a mesa, colocar a cadeira, a subir lá e descer pela janela? Humanamente falando, obra do acaso, obra do azar. Humanamente falando, não tem explicação. Mas quem é espiritual, para quem entende as coisas do Espírito, sabe o que aconteceu. Sabe que alguém ajudou. Eu tinha um sobrinho, o Rodrigo lembra, o nome dele era Kleiber. Ele teve um tumor no cerebelo. E o tumor tira-se parte, mas estava tão enraizado no cerebelo e no cérebro, que ele perdeu as suas locomoções motoras, babava e assim por diante. Um dia eu estava no meu consultório, ele ligou e a secretária falou para mim, olha, é o Kleiber. E ele, com muita dificuldade, tio, vem cá. E eu peguei e fui lá para a casa dele. Quando eu cheguei lá, ele estava chorando em desespero. Isso que aconteceu. Ele falou, tio, veio um homem aqui no meu quarto. Ele olhou para mim e falou assim, Kleiber, você não quer ir brincar lá embaixo? Aí eu disse para ele, eu quero, mas não tem quem me leve. Ele falou, não, eu te ajudo. Só que no lugar de você ir pelo elevador, vai pela janela, porque se você chegar mais rápido lá embaixo. E ele começou a tomar conta da minha mente, e eu fiquei ali e tal, até que eu lembrei, repreendi ele em nome de Jesus. A hora que eu falei o nome de Jesus, aquele ser foi embora. Só que ele estava apavorado, porque aquele ser instigou a ele a descer pela janela. Kleiber passou para o Senhor já há alguns anos. Morreu com uns 25, uns 30 anos, quase 30 anos, não digo. Tinha um tio, nas últimas, virou para minha mãe e falou para ela assim, Zona, acende um cigarro para mim. Minha mãe falou, que isso, Valdemar? Acender um cigarro para você está morrendo, rapaz. E eu não vou acender um cigarro para você, não. Você não pode fumar. Eu estou com vontade de fumar. Ele falou, não. Então faz o seguinte, já que você não quer me dar um cigarro, vai fazer um cafezinho. Minha mãe falou, no café eu faço. Quando voltou, ele estava fumando. Aí minha mãe disse, mas como? Ele falou, não, meu parceiro veio aí. E acendeu o cigarro e me deu. O Rodrigo teve uma pequena experiência. Quando eu estava viajando, parece que ele foi dormir na minha cama. Foi isso, Digão? No meu quarto. Numa madrugada, ele acordou apanhando, travesseirada para tudo quanto é lado. Eu acho que o inimigo olhou e falou assim, deve ser o pastor. E estava arrebentando com ele. Ele disse, não sou só o filho. Pode parar com isso. Estou dormindo, de repente eu acordo com a minha esposa. Então
eu fui orando, repreendi o nome de Jesus, e ela, aquele negócio todo, e no repreender, ela voltou, acendi a luz, disse, bem, o que foi? Disse assim, eu estava sendo sufocada. Quando eu olhei na garganta dela, meu irmão, tinha a marca de dedo. Falei, bem, pelo amor de Deus, bem, se você morre, como é que eu vou explicar para a polícia que não fui eu? Para eu poder entender o mundo espiritual, irmãos, eu sofri muito, eu passei por muitos momentos difíceis. Porque nós, muitas vezes, não acreditamos. E nós precisamos acreditar. Isso faz parte da nossa vida. Tem pessoas perdendo os seus filhos para o mundo e está calado, como se nada tivesse acontecido. Está na hora de você levantar a bandeira, pegar a espada e dizer, o que é meu, o diabo não toma. O que Deus me deu, Deus me deu. Os teus filhos são teus. Está passando pela internet e de repente Deus está falando com alguém através dessa palavra. Você não pode deixar ele entrar dentro da tua casa e roubar aquilo que Deus te deu. Você tem que empunhar a espada. E ter força, audácia, graça, autoridade, poder constituída por Deus. E saber que aquele que está contigo, aquele que está conosco, é mais forte, é mais poderoso do que aquele que está do lado de fora. Então nós somos muito humanizados. Sabe por quê que o fulano caiu? Porque ele não presta. Sabe por que fulana caiu? Porque ela não presta. É igual eu cheguei para uma prostituta e disse, você não nasceu para ser prostituta. Você não nasceu para ser gay. Você não nasceu para ser lésbica. Você não nasceu para ser um alcoólatra. Você não nasceu para ser um dependente de droga. 2 horas da manhã orando na igreja e de repente senti o desejo de sair do lado de fora. Quando eu saí do lado de fora tinha o filho de uma irmã, de uma pastora. Quando eu fui nele, ele falou para mim, pastor, estou de cara cheia, fumei uns baseados, tomei e tal. Aí ele começou a chorar e disse para mim, pastor, por que eu tenho que viver essa vida? Você quer saber? Quero. Porque tem um demônio dentro de você. Um demônio que precisa se prostituir. Um demônio que precisa beber. Um demônio que precisa tomar droga. O dia que se você ficar liberto desses demônios, acaba. Você quer ser liberto? Eu quero. Irmãos, eu dei um tapa no peito dele. Mas um tapa. Que ele foi para trás e caiu. Quando eu estendi a mão dele, levantei, ele estava liberto. Hoje está pregando a palavra do Senhor lá no Brasil. Eu nasci para ser prostituta. Ou eu nasci para ser gay. Ou eu nasci para ser lésbica. Lá na Coreia do Sul tem um médico que faz a mudança do sexo. Sabe o que ele disse esses dias atrás? Estou consertando os erros de Deus. Porque tem gente que diz assim, eu nasci mulher num corpo de homem, ou nasci um homem no corpo de mulher. Isso tudo está tudo errado. Tudo errado. Estão dando muita margem para Satanás. E ele está trabalhando. Ele nasceu assim, então nós temos que aceitar, saber. É demônio, são demônios. Em atividades. É que nós não queremos encarar a realidade. Tem uma irmã que disse, eu aceito meu filho assim. Puxa a espada, gente. Corta.
Profetiza, ore, lute, que Deus vai te dar vitória. É um negócio tão forte, tão depravado, a mente de uma pessoa fica tão perversa e corrompida, que mesmo quando ele deixa de ser gay, ele não perde os seus trejeitos. Está no ar? Depois do ar, bem rapidinho, conto algo para vocês. Alguém tem que lutar nessa terra. Alguém tem que se levantar nas igrejas. Alguém tem que se levantar nos púlpitos e desmascarar, dizendo que tudo isso são influências satânicas. É que para lutar contra Satanás, exige de nós alguma coisa, então é mais fácil aceitar. Mas batalhe, lute pelo teu casamento, lute pela tua casa, lute pela tua família, lute pelos teus filhos, pelas tuas filhas, pelos teus netos, neta. E diz assim, irmãos, na minha casa, na minha família, não vai entrar esse espírito. Fazia parte da Organização Mundial da Saúde. Em 1980, todo mundo dizia que em todas as famílias existiria alguém que teria AIDS, HIV. Eu fui para a igreja e dizia, irmãos, vamos lá. Na minha casa não vai ter HIV. Na minha família não vai ter HIV. Na minha casa agora, irmão, não vai ter. Na minha família não vai ter gay, não vai ter lésbica. Em nome de Jesus. Yes. E essa guerra está travada com a igreja. Não é no meio dos políticos, não. Nós precisamos colocar deputado, senadores, vereadores. Conversa fiada, meu irmão. Você não encontra nenhum lugar no Novo Testamento dizendo que a igreja iria precisar das autoridades. A igreja deve orar pelas autoridades. A igreja já é uma autoridade. Me entende? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A autoridade para nós foi outorgada. Eis que vos dou poder, autoridade. E nós temos que usar esse poder. Usar essa autoridade conosco, com a nossa casa, nossa família, nossos familiares. E aonde você chega, teus amigos, você chegou, estão contando piada, estão falando palavrão, chegou um crente aí, meu. Por quê? Porque você é autoridade. Se não estão fazendo isso, é porque você não é autoridade. Tem que ter respeito. Isso faz parte. Eu vou pular um pouquinho essa questão de Adão. No primeiro, segundo, terceiro parágrafo, depois que Deus fez duas ordenanças a Adão. A Bíblia mostra que o homem é responsável pelas suas ações, quer ela seja física, espiritual, familiar, material, financeira, diante de Deus e diante das autoridades, mesmo sabendo que a origem do dolo, ou dolo, é espiritual e maligna. Mesmo você sabendo, tomando conhecimento de que você vai ser responsável pelo teu ato, que você errou, a origem do teu erro é maligna, é maléfica, é satânica. Ai do crente que cai nas mãos do espírito da
prostituição ou do adultério. Vou contar um segredo para vocês. Estava trabalhando no meu consultório. Terminei o trabalho de uma moça muito bonita. Terminou, me pagou. Já estava há 2 meses. Aí ela olhou para mim e falou assim: está tudo pago, tudo, está tudo certo, tudo. Eu tenho um convite para te fazer. Eu falei: o que é que foi? Ela disse: eu quero que você vai jantar comigo. O nosso jantar vai ser regado a vinho. E depois, nós vamos para um motel. Eu disse: não. Ela disse: por que você não vai? Eu disse: porque eu não quero. Ela disse assim: você acha que a tua esposa é melhor do que eu? Não. Não é nada disso, não. Ela disse: nunca ninguém recusou o meu convite. Você está sendo o primeiro. Então não faz eu passar essa vergonha, não. Já tem mais de um mês que eu estou articulando isso daqui. E o meu coração te deseja. Eu quero você. Falei: não. E ela disse para mim: por que não? Explica para mim. Eu disse: porque eu sou um pastor. Sou um servo de Deus. Conheço Bíblia. E não vou fazer isso. Essa mulher ficou tão brava. Tão brava. Ela disse: que judiação você ser crente. Falei: judiação você. O caminho que você anda. Quando ela saiu, irmãos, ela bateu a porta. Ela sempre marcava como sendo a última cliente. Bateu a porta e eu pensei comigo: ela vai assustar o cheque. Mas tudo bem. Vamos ver. Terminei de me arrumar, o meu consultório. Cheguei em casa, minha esposa estava deitada. Disse: bem, levanta. Aconteceu comigo isso hoje. Pum, 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 pum. E a menina é bonita. Mas agora eu quero que você ore por mim. Todas as vezes que você passa por uma tentação, todas as vezes que você passa por algum problema desse, você precisa, se você for casado ou casada, conversar com o teu companheiro, com a tua companheira, e eles ou elas precisam ser maduras. Porque uma vez que você tira para fora, você não fica grávido do problema. O problema todo é que muitas vezes nós escondemos uma cantada. Nós escondemos um desejo e aquilo vai criando corpo. E a hora que você menos espera, a coisa acontece. Você quer quebrar? Você quer quebrar toda a força do mal? Você quer quebrar toda a força da tentação? Procura alguém. Se não é tua esposa ou teu esposo, procura o teu pastor. Não procura alguém que de repente tenha o mesmo pensamento do outro, não, porque vai dizer assim: e aí, bobona, você devia ter feito mesmo. Ou então o outro lá: pô, cara, você não é homem. Procura gente idônea. O melhor mesmo para quem é casado ou casada é procurar o seu companheiro ou a sua companheira. E eles têm que ser maduros para estar orando. Uma vez eu cheguei na minha casa, minha mãe com quase 80 anos, virou para mim e disse assim: meu filho, teu pai está aí na cama, morre ou não morre, estou sem pastor, você vai ser meu pastor. Senta aí, sentei. E ela começou a conversar comigo. E foi conversando, e foi conversando, e foi conversando. Quando ela terminou, eu falei: terminou? Terminei. Falei: tem 2 coisas, mãe, que eu preciso conversar com a senhora. Primeiro, a Bíblia ensina para nós esquecermos do passado, deixar o nosso passado para trás. A senhora está contando coisa para mim de 1945.
de 50, de 55. A senhora está cansada porque a senhora está carregando vagões e mais vagões do teu passado. A senhora tem que esquecer o teu passado. A Bíblia diz que só verão a Deus os que são puros de coração. A senhora é crente, esposa de pastor. A senhora está correndo o risco de não ver Deus, porque o teu coração não está puro. A senhora tem que perdoar. Ela olhou para mim e disse: menino. Eu falei: não, a senhora disse que eu sou teu pastor. E a segunda coisa, e eu quero dizer para a senhora, se a senhora quiser me bater, pode bater. Tira a cinta e a senhora pode bater em mim, mas eu vou falar para a senhora. A senhora nunca foi tentada na vida? Ela disse: menino, o que é isso? Eu falei: confessa. Vai dizer para mim que a senhora nunca foi tentada? A senhora não é um ET. E a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que são tentados, mas que não caem. Então é muito importante. Não existe crente super-homem. Não existe. Todos nós somos fadados. Porém, você pode lutar para levar uma vida íntegra, sabendo de que Deus é contigo e que Deus pode te dar soluções. A Bíblia para nós, você não pode abrir mão. Por quê? Porque ela é luz para os teus pés, ou lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Tem farol baixo e farol alto. Então crente só cai na armadilha se ele quiser, porque a palavra de Deus traz luz. Mateus 5, 23 a 26 mostra para nós isso daí. 2. E mais uns 10 minutinhos, termino. 2. Quero ver se amanhã eu termino a apostila. Hoje à noite a gente tem uma palavra especial para os homens, mas eu acredito que amanhã a gente termina. Amanhã, durante amanhã, eu vou falar a respeito dos cuidados que nós temos que tomar. 2. Não leva um susto, tá? Não leve um susto. Mas é Bíblia. Todos os pecadores, todos os homens que cometem pecados, os praticantes de pecado, estão sob o domínio de Satanás. Olha aqui. A nossa mente, ou ela está no controle de Deus, ou ela está na manipulação de Satanás. Não existe mente de ser humano só humano. Estão me entendendo ou não? Estão me entendendo? Estão compreendendo? A nossa mente, ou você tem a mente de Cristo, ou você tem a mente controlada por Deus, ou a tua mente é dominada, é manipulada por Satanás. Por que eu enfatizei isso daqui e com muitos versículos? Porque tem gente dentro da igreja que não acredita nisso. Tem gente que diz assim: espera um pouquinho, meu pai não é crente, minha mãe não é crente. Quer dizer que a mente dela está sendo dominada por Satanás? Yes. É duro? É. Talvez você diga: mas minha mãe vai na igreja, meu pai vai lá, reza, idolatria. Satanás está nesse negócio. Irmãos, Irmãos, quem prega a verdade não recebe tapinha nas costas. Quem traz a verdade, encara a verdade. Não pensa vocês que eu tenho várias igrejas que me convidam para isso, não. Não são todas as igrejas. Então eu enfatizei isso daí, coloquei bem forte mesmo.
para que possa saber de que de repente o mundo jaz no maligno. E quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, significa de que o próprio Cristo disse assim, o príncipe deste mundo. O próprio Cristo disse, o príncipe deste mundo. Então o que nós temos que pensar é o seguinte, uma vez que você colocou, por isso que o meu livro, muitas vezes eu fico enfatizando, compro o livro, para você poder entender o que está escrito no livro, o porquê desse seminário. O que é que foi que o inimigo disse para mim na experiência que eu tive. Então, muito bom, muito importante você saber isso. É triste. Mas você vê esse povão todo aí do lado de fora. Você olha para eles e diz, meu Deus, quem é que está na mente deles? Quem é que está articulando a mente deles? Quem é que está manipulando a mente deles? Tem gente que vende a sua alma por causa do sucesso, da fama e da riqueza. Vocês já viram esse comércio na Bíblia? Muitas vezes a pessoa chega e diz assim, eu vendi minha alma. Você vendeu tua alma. Vai lá para Apocalipse capítulo 18. Você vai ver lá o comércio de alma e de corpos humanos. Tem gente que vende a sua alma e vende seu corpo. Eu tive uma irmã de criação que vendeu a sua alma, vendeu o seu corpo e ofereceu a filha menor para o diabo. E um dia a filha melhor sumiu, desapareceu e está sumida e desaparecida até hoje. E essa irmã, se prostituindo, tornou-se uma prostituta, porque escolheu sair fora da minha mãe e ir para a casa da mãe dela, morreu num acidente abraçado num poste. Antes de morrer, o inimigo, porque ela ia na igreja, ficava possessa, deu um trabalho terrível. Um dia ela foi no terreiro, o inimigo disse para ela assim, você fica indo lá na casa deles e fica vindo aqui, qualquer hora eu vou te acertar. E acertou. A nossa vida tem que estar guardada. Muitas vezes o Rodrigo fala, vou para o Brasil. Ou Pira, os meus filhos, ou um irmão disse, escuta, vem cá. Chega lá no Brasil. Não briga com ninguém. Não articula com ninguém. Se bateu, está batido. Não discute com ninguém. Porque o diabo pode armar uma laça para lhe matar. Para tirar a tua vida. Porque lá no Brasil, uma vida hoje não vale R$5. Estão me entendendo ou não? Porque os pecadores estão à disposição. Muitas vezes o diabo está querendo me calar, te calar, calar a qualquer um de nós. Ele vai usar deles. Ou através de uma mulher, ou através de ou através de um problema. Por causa de um farol queimado. Você morre. Então be careful. Seja prudente. Simples. Inteligente, sabedoria, e viva uma vida de oração, please, viva uma vida de oração. Aonde você for trabalhar, na casa que você entrar, o que você for fazer, ore, peça a proteção do Senhor, porque muitas vezes a dona daquela casa que limpa, que você limpa, pode preparar uma armadilha para você, e você sem querer entra, pega, cai na armadilha, até você provar que focinho de porco não é tomada. Pode te custar caro. E sempre vão estar armando contra nós. Você pode ter certeza disso.
Então é muito bom você saber que os pecadores estão sob o domínio de Satanás, cega o entendimento, inspira falsos milagres, opõe-se ao justo, tentou a Cristo, remove a boa semente, semeia o justo, arruína corpo e alma, mentiroso. Satanás incita as pessoas a pecarem, Satanás usa as pessoas como presas, Satanás é o tentador, e a transgressão e o pecado mata. Pecado mata. A corrupção da raça humana. Isso lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação, mente, dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Pensamentos maus, imaginação má, coração perverso, teimosia, desvario, depravação, extorsão e excesso. Falar em extorsão, irmãos, ontem foi preso um desembargador com a lava-jato, o cara sabendo que tudo está acontecendo, o cara vai pedir uma propina de 1,5 milhão para o pessoal do Banco Itaú. Está cego? Ou não está cego? Porém, o pessoal não pensa. Justamente por causa dessa situação. Estão corrompidos. Fonte de todo mal, fonte de incredulidade e cobiça. Essa questão da incredulidade está dentro das igrejas. Corrupção social e política. Corrupção gera tempos maus. Suborno. O suborno está aqui na Bíblia. O reencontro, Deus enviando Jesus Cristo enviando o Espírito Santo, e o Espírito Santo enviando a igreja e a palavra de Deus. Olha para você ver que coisa linda. O teu papel na face desta terra, caminhando para a página 7, o teu papel na face desta terra é de uma importância tremendamente. Amanhã eu vou falar aqui a respeito da higiene mental. Fechando a apostila. A Bíblia fala que a palavra que sai da nossa boca, ela tem o seu valor. A filha de um casal de irmãos que é da igreja batista, amigos nossos. A gente tinha um clube de investimento e toda sexta-feira a gente se encontrava para comer pizza e saber como é que foram as ações e assim por diante. E ele fazia parte disso. E um dia a escola ligou para casa, dizendo: olha, vem buscar a tua filha, porque ela não está bem de saúde. Aí o pai e a mãe foram lá, pegaram a menina, levaram para o médico. E a menina foi diagnosticada com... quando desmaia? Epilepsia. E vai daqui, vai de lá e tal. Um dia a menina estava em casa e tal, e ela escutou a mãe dizendo, né? Essa menina só dá dor de cabeça, essa menina é um problema, até quando que nós vamos? E não sei o quê, papapá, papapá, papapá. E o médico tinha falado, não deixa a menina sozinha, porque de repente ela pode ter um ataque epilético. Ela tem que estar com algumas pessoas. E almoçaram lá e a mãe disse assim, eu preciso sair. O pai falou, também preciso sair. Aí o irmão disse, eu também preciso sair. A irmã disse, também preciso sair. Começou uma guerra. Quem iria ficar com a menina? E ninguém quis ficar com a menina. Foram embora. Estou no meu consultório, o telefone toca.
Aí o porteiro do prédio dizendo: pastor, doutor, vem para cá, porque aconteceu uma desgraça. E eu disse: tá bom, daqui a pouco eu estou saindo. Antes de sair, o telefone tocou dizendo: ela já foi levada para o hospital samaritano. Eu falei: então eu vou para o hospital samaritano, que era perto. Quando eu cheguei no hospital samaritano, que eu procurei por ela, falaram para mim: ela morreu. Está no necrotério do hospital. Cheguei lá com uma menina de 9 anos de idade, branquinha, os olhos abertos, sangue descendo da boca, nariz, ouvido. E eu olhei para aquele corpo. E disse: Deus, o que foi isso, Senhor? Nisso chegando, família dela, pai e mãe. Eles moravam no 10º andar e ela deixou um bilhete dizendo: papai e mamãe, eu amo muito vocês. A partir de hoje, vocês não vão ter mais trabalho comigo. Beijo. Pulou do 10º andar. Quando tudo estava acontecendo, nós não encontramos ninguém que queria fazer o enterro da menina porque ela tinha se suicidado. Eu disse para mim mesmo: isso não foi suicídio. Isso foi uma fuga. Achei uma igreja e fui fazer o enterro daquela menina. Salvação está nas mãos de Deus. Só Deus sabe o que passou na mente daquela criança e o porquê que ela tomou aquela atitude. Aquela atitude que ela tomou, irmãos, esfacelou com a família. Pai, mãe, irmão, irmã. Nós que temos filhos, precisamos tomar cuidado. Fui numa igreja pregar e uma mãe veio conversar comigo. Disse: pastor, minha filha tem 4 anos de idade. E a minha filha chegou em casa dizendo assim: mamãe, eu quero ver a senhora pelada, nua. Aí ela disse: por quê? Aí ela disse: porque o fulano, menino de 4 anos, falou para eu tirar foto e mostrar para ele. 4 anos de idade. Eu fui conversar depois com o pai do menino. Da onde esse menino aprendeu? Você deve estar fazendo alguma coisa errada na frente do teu filho. E você deve estar falando alguma coisa errada na frente do teu filho. Mas ele é homem. Não me importa. Você precisa saber o que você deve ensinar para o teu filho, ensinar para a tua filha. Você precisa saber como trabalhar, como agir. Há uns 17 anos, 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, eu fui pastor aqui na Flórida, ali em Pompano. E um dia entrou um irmão da igreja com 38, dizendo: cadê ele? Cadê ele? Eu mato, agora eu mato, eu mato, eu mato, eu mato. Eu saí do púlpito correndo, fui atrás do irmão, falei: o que é isso, rapaz? Guarda esse negócio aí. Falei: não, mato. Mas por que você mata? Quem que você quer matar? Não, porque o fulano de tal cantou minha irmã, sonhou com ela e ligou para ela dizendo: eu tive um sonho com você, papapá, cantou minha irmã para levar ela para o motel. Agora eu quero matar ela. Aí quando eu reuni a família, sabe o que o pai da família falou para mim? Aqui nessa casa nós temos liberdade, pastor. Nós tomamos banho todo mundo junto, com uma moça de 17 anos, com um rapaz de 18 anos. Eu falei: está tudo errado.
O rapaz chorando. Eu tomo banho com ela. Eu digo, vontade de dar um sulapo nele. Toma um banho com a tua irmã, rapaz. Que casa mais sem estrutura é essa? Que família desestruturada. Cadê o respeito? Rodrigo está aí, ó. Está com quantos anos, Digão? Ah, fala a verdade, rapaz. Seu brincalhão. Está novinho. 38 anos. Nunca contei uma piada suja para esse rapaz. Nunca contei uma mentira para ele. Ele nunca contou uma piada suja para mim, nunca contou uma mentira para mim. Na minha casa nós nunca usamos da mentira. E lá na minha casa a gente era assim, deixava a carteira. Podia ficar lá. De vez em quando eu pegava a Léa, só tomando meu dinheiro, mas tudo bem. Quando eu dava bronca nela, ela falava assim, nós somos um. Deixa eu dizer algo para vocês que é muito importante, eu termino. À noite nós vamos ter um trabalho aqui com os homens. E nós vamos ser bem abertos. Mas deixa eu dizer algo para vocês. Se vocês não cuidarem daquilo que Deus deu para vocês, o mundo vai adotar. E depois que o mundo adotar, vai ficar difícil. Teve um pastor que disse, a minha filha quer ser modelo. Falei, você já deu um couro nela? Mas ela é muito bonita. E é modelo. Falei, larga a mão de ser tonto. Pai, isso vai ser uma prostituta de alta classe. Tuas filhas. Não entra por esse caminho, não. Porém, tem pais e tem mães que incentivam os seus filhos. Uma vez eu estava numa igreja e disse assim, o que você pretende que teu filho seja? Ator de cinema. Para com isso. Ator de cinema. Ele tem todo jeito. Pô, vê a Bíblia nele. Dificilmente a gente encontra um irmão dizendo assim, meu filho vai ser um pastor, vai ser um missionário, minha filha vai ser uma esposa de pastor, missionário. Não. Cuida daqueles a quem Deus te deu. Porque se você não cuidar, o mundo vai adotar. Amém? Baixa a tua cabeça. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo tempo que aqui nós passamos.